do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. A última frase do Evangelho que nós lemos hoje não foi outra senão aquela frase que, quando o padre estava colocando as cinzas nas nossas cabeças, quarta-feira, dizia: convertei-vos, acredite, crede no Evangelho. Conversão, portanto, meus irmãos, é mudança de vida. E acreditar no Evangelho não é acreditar num conjunto de verdades. Acreditar no Evangelho é fazer opção por Jesus Cristo. É permitir que Jesus seja tudo em todos. Essa é a dinâmica dessa quaresma que nós iniciamos na quarta-feira. Permitir que Jesus seja tudo na nossa família, seja tudo na nossa vida, seja tudo na nossa comunidade. E depois mudar de vida. Conversão não é outra coisa senão isso. A mudança. Eu dizia de manhã, quando a gente está andando numa estrada e de repente a gente erra o caminho, a gente vê lá conversão direita, conversão esquerda, ou seja, é hora de voltar e ir lá onde eu errei e depois refazer o caminho, agora certo. O processo de conversão se dá assim, meus irmãos. Eu volto lá onde eu errei e a partir do reconhecimento do meu erro, eu começo a trilhar um caminho novo, um caminho certo. Caminho agora com Deus sendo tudo. A liturgia desse final de semana, primeiro domingo do tempo da quaresma, vem nos dizer que Deus está muito interessado em cada um de nós. Tem um interesse enorme em oferecer a cada homem, a cada mulher, um mundo novo, um mundo sem a mancha do pecado, um mundo sem a mancha do egoísmo. Deus quer nos oferecer esse mundo novo, um mundo onde possamos ser felizes, um mundo onde possamos mergulhar na vida. É esse o mundo que Deus sempre sonhou para cada um de nós. A primeira leitura, para isso, meus irmãos, Deus é capaz de destruir aquilo que nos impede de entrar nesse mundo novo. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Gênesis, um livro cheio de tradições, cheio de ditos sobre a origem do mundo, sobre a origem do homem. Um livro cheio de lendas, cheio de mitos. E o autor usa dessas lendas e desses mitos para passar um dado de fé para os ouvintes, para apresentar o conteúdo da fé, onde o autor podia expor à luz da fé a sua descoberta sobre Deus, a sua descoberta sobre o homem, a sua descoberta sobre o mundo. O texto de hoje nos apresenta o finalzinho da história do dilúvio. O que foi o dilúvio dentro da Sagrada Escritura? Senão o momento em que Deus fez chover durante 40 dias e 40 noites, e só uma família foi salva, a família de Noé. Muitos tentam explicar essa história do dilúvio até hoje. Os cientistas, principalmente, tentam explicar que o dilúvio
não aconteceu do jeito que está na Bíblia. Explicam que foi o fim de uma era que nós aprendemos lá nas aulas de geografia, o fim da era glacial, quando os gelos derretem e o volume das águas aumenta. Outra linha de pensamento tenta explicar o dilúvio, dizendo que houve uma grande inundação do rio Tigre e no rio Eufrates, e essa inundação fez com que aquilo o autor chamasse de dilúvio. Mas isso, meus irmãos, aconteceu 4.000 anos antes de Cristo. Então o autor do livro do Gênesis usa desses acontecimentos para transmitir uma mensagem religiosa, para dizer o seguinte: que Deus nunca fica de braços cruzados quando o homem decide entrar pelo caminho errado. Deus nunca cruza os braços quando a opção do homem é viver uma vida de pecado. Então nós temos a história do dilúvio, onde somente a família de Noé foi salva, foi poupada da enchente que devastou todo o planeta. Mas o texto que nós lemos hoje, da primeira leitura, não vem falar sobre o dilúvio, vem falar do que aconteceu depois do dilúvio, onde Deus faz um compromisso com Noé, dizendo o seguinte: que nenhum ser vivo sobre a face da terra seria castigado mais. Não é isso que está lá no versículo 11 da nossa primeira leitura? Estabeleço convosco a minha aliança, nunca mais nenhuma criatura será exterminada. Nunca mais nenhuma criatura será exterminada. Então essa história de dizer que as grandes catástrofes do mundo é vontade de Deus é balela, é mentira. O próprio Deus está dizendo no livro do Gênesis, um livro que foi escrito 4.000 anos antes de Cristo. Portanto, há mais de 5.000 anos atrás, Deus já havia feito uma aliança dizendo que nenhum ser que vive sobre a terra sofreria. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Um Deus que se preocupa com o homem, que se preocupa com todo ser vivo, diz essa primeira leitura. E para garantir que Deus é um Deus de bondade, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia, o que é que Ele faz? Dá um sinal para Noé. E qual é o sinal que Deus dá? O arco-íris do céu. Nossa primeira leitura. O arco nos lembra o instrumento de guerra, arco e flecha. De repente, Deus, ao mostrar o arco-íris, Deus pendura no horizonte o seu arco, através do qual a sua bondade abraça toda criatura, abraça todo homem, abraça toda mulher. Que Deus extraordinário, meus irmãos. Que Deus que se preocupa em cada um de nós de uma maneira ímpar. Somos únicos nas mãos de Deus. E esse amor, ele simboliza esse arco que abraça todo o planeta. Essa história que nós lemos hoje, caríssimos irmãos, vem nos recordar que no início da nossa quaresma, as situações de pecado têm que ser deixadas para trás. Elas não podem andar juntos com a graça de Deus. Ou eu absorvo a graça de Deus na minha vida e vivo uma vida santa, ou eu vivo uma vida de pecado. Até para isso Deus nos dá liberdade. Se quisermos viver uma vida de pecado, Deus nos dá essa liberdade. Eu dizia na missa de manhã, Deus não está nem um pouco interessado com a nossa vida. O que aconteceu com a nossa vida até ontem. O que Deus está interessado é qual será o compromisso que eu vou assumir com Ele a partir do meu encontro com Ele. Nós estamos reunidos em torno da mesa. Daqui a pouco Ele vai estar aqui no nosso meio. Um pedaço de pão. Esse mesmo pão que um dia caiu do céu para alimentar a fome do povo, hoje Deus quer nos proporcionar esse pão para mudarmos de vida. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Pedro. Carta de São Pedro
escrita no ano 80 da nossa época. Não é Pedro, São Pedro apóstolo, São Pedro primeiro papa. Até porque São Pedro morreu no ano 67 e essa carta foi escrita no ano 80. Então é um cristão anônimo que conhece bem a realidade em que estava vivendo aquelas pequenas comunidades fundadas na Ásia Menor. E essa carta é destinada a esses moradores dessas comunidades. Gente simples, camponeses, gente que vivia uma vida rural, que estava sofrendo a hostilidade da primeira perseguição de Diocleciano, perseguindo a igreja no primeiro século. E diante dessa perseguição, estavam prestes a abandonar a fé. E hoje a gente volta os nossos olhos para a Síria. Quantos cristãos estão sendo mortos, queimados, decapitados? Mas não perdem a fé, não renunciam a essa fé que um dia foi colocada no coração de cada um deles. Morrem defendendo Jesus Cristo, doam as suas vidas para que Jesus possa ser amado, glorificado e louvado toda a eternidade. Será que nós temos coragem de fazer isso, meus irmãos? Será que nós temos coragem de trocar a nossa vida para que Cristo seja amado no mundo inteiro? Eu não vou pedir para levantar a mão, senão eu posso ter uma surpresa. Mas são cristãos que experimentaram do amor e da misericórdia de Deus e hoje têm as suas vidas ceifadas, muitas vezes por uma religião cega, por uma religião que não vive a experiência do amor. Era o que estava acontecendo com os primeiros cristãos no ano 80, a primeira grande perseguição que a igreja sofre. Então o autor dessa segunda leitura escreve exatamente para quê? Para alimentar a fé daquele povo. E ele vem dizer o seguinte: Cristo passou pela dor, Cristo passou pelo abandono, Cristo experimentou a morte, mas não parou por aí. Cristo ressuscitou para dizer para aqueles que estavam sendo perseguidos. Talvez se hoje nós tivéssemos a oportunidade de ligar para alguém na Síria, nós poderíamos dizer isso. Cristo sofreu o abandono, Cristo foi hostilizado, Cristo morreu pregado na cruz, mas não ficou lá no sepulcro, ressuscitou, está vivo no nosso meio, presente nos nossos gestos de amor, nos nossos gestos de bondade. Portanto, a morte de Cristo não é um fracasso, ela não termina no sepulcro. E o autor conclui: se Cristo que nos trouxe a salvação, mesmo para aqueles que são injustos, para aqueles que são pecadores, nós também devemos fazer da nossa vida um dom, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da hostilidade, mesmo diante da espada no pescoço, fazer da nossa vida um dom. Eu acredito, meus irmãos, que o sangue derramado desses cristãos na Síria vai ser uma semente tão fecunda naquele país que não vai haver muçulmano querendo matar mais ninguém, porque vai multiplicar a experiência de amor de cada um daqueles. Depois o nosso Evangelho nos diz que o Espírito conduz Jesus no deserto. O que é o deserto dentro da cultura de Israel? Senão o lugar privilegiado do encontro com Deus. Hoje de manhã, quando o nosso bispo celebrava a primeira missa, 7h30 da manhã, ele disse o seguinte: o deserto é o lugar onde a gente encontra Deus e areia, não encontra mais nada. Portanto, o deserto é o lugar privilegiado do encontro com Deus. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, nós vamos perceber as experiências que o povo fizeram com Deus no deserto. Não foi no deserto que o povo experimentou o amor de Deus. Não foi no deserto que Deus fez aliança com o seu povo. Não foi no deserto que Deus fez cair pão do céu para alimentar a fome daquele povo, o maná. Mas foi no deserto também o lugar das provações. Foi no deserto o lugar das tentações.
Foi no deserto que o povo de Deus foi tentado a escolher caminhos contrários aos propósitos de Deus. Foi no deserto. E diz o texto que Jesus foi tentado também nesse deserto. Foi tentado pelo adversário, por Satanás. Tentado aqui, meus irmãos, senão a esquecer os planos de Deus para a sua vida, a escolher os seus próprios planos, a trilhar os seus caminhos, a fazer os seus próprios caminhos, sem a presença de Deus. Então o autor desse evangelho que nós lemos hoje, São Marcos, veio nos apresentar uma catequese sobre as opções de Jesus. E diz o texto que ao longo de toda a sua existência, aqui representado pelo número 40, Jesus foi confrontado com duas propostas de vida. Ou seja, ser fiel a Deus ou frustrar os planos de Deus na sua vida. E nós sabemos qual foi o caminho que Jesus escolheu. Nós sabemos qual foi a opção de Jesus: fiel aos planos de Deus até a morte. Nós podemos nos perguntar hoje, meus irmãos, nós estamos dispostos a ser fiel aos planos de Deus? A deixar para trás muitas vezes um mundo de egoísmo, um mundo de inveja, um mundo de fofoca, um mundo de prostituição, um mundo muitas vezes marcado pela desavença dentro de casa? Será que nós estamos dispostos a deixar esse mundo para trás e permitir que a vontade de Deus se faça na nossa vida? Aí a gente olha para aquela figura frágil, daquela menina de 17 anos, chamada Maria, que teve a coragem de dizer: faça-se em mim, não a minha vontade, mas a tua vontade. Que essa seja a frase que vai marcar a nossa semana. Faça-se em mim a tua vontade. E a vontade de Deus é que sejamos felizes, que sejamos homens e mulheres livres, e nessa liberdade aprendamos a amar os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.